Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal MTG04. Agora fazendo um vídeo um pouco diferente, uma deck tech completa do Storm aqui com o Chester, que é um cara que joga levemente de Storm. E eu não tô aparecendo muito bem porque o mais importante é aparecer o Chester, né? Porque ele que joga, ele que vai explicar o deck. Eu vou fazer apenas comentários pontuais. O importante na real é o Baral ficar vivo na 2, né? Mas o importante é ter o deck aqui. E já começamos no menino aqui, ó. O meu homem aqui. Eu vou inclusive procurar o nome do nosso inscrito que pediu essa deck tech, cara. Que Acho que é Jorge Vitor, né? Deixa eu confirmar aqui. Jorge Vitor, cara. Jorge Vitor pediu, eu vou aparecer a parte que ele pede aí. O que é a ideia desse vídeo, na real? A gente vai fazer uma passada pelo Storm, brevemente, né? O que fazer, como jogar de Storm atualmente, né? Não ensinar tanto, não focar tanto em ensinar o combo pra vocês. Podemos fazer também, de repente a gente coloca um gameplay após esse vídeo para vocês entenderem um pouco. Mas a ideia é assim, que lista usar no field atual, mais ou menos um sideboard, se contra control, contra alguns arquétipos, sim, meio por cima. E explicar a lista, né? Explicar o Storm de uma maneira geral, porque é o deck que mais aparece aqui no canal e vocês aparentemente gostam do Storm. Então, fazer um deck tech, na verdade a lista do Storm ela sempre foi meio padrão, né? Deixa eu ver as variáveis. Na verdade, começando, os terrenos, né? Nessa lista sem FET. Eles são esses mesmos, não mudam, né? O terreno sempre entrou. O que teve de adição foi essa Fury Islet, né? Entrou no lugar de da Pen, né? Que é o terreno que se cria dar um draw. Ele entrou no lugar de uma Penland. No lugar de uma Penland. Mas fora isso, assim, sempre são os mesmos 17 terrenos. 17 terrenos. Eu já cheguei a testar 18, mas fluda mesmo, o negócio é 17. As cantrips, elas variam de 8 a 10, né? Dependendo do field. Aqui a lista eu tava jogando com 12. Tem gente que usa 11. Ultimamente estão usando 11, um Pearl Depths. Eu tô gostando de jogar com 12, por enquanto. Que é o clássico, né? 4 Opt, 4 Zero Visions, 4 Trux. 4 Opt, sem Peer, sem tranquilidade. Essa é a lista clássica, né? Bem clássica. O Baral aqui, os bichos, né? Deixa eu até subir esse aqui. Um pack de 7, né? Geralmente. Isso varia um pouco, tem uma galera que usa 8... De 6 a 8, né? Não dá pra usar menos que 6. 6 quando o field tá muito... Tipo, o Jund domina muito field. O deck mid-range tá em alta. É melhor você usar menos bicho, porque ele é a carta menos relevante no match. Mas como o field tá mais ou menos, tem bastante Big Mana, tem Jund, acho que dá pra você usar 7, legal. Agora o que eu percebi que você deu uma mexida aí foi que você tá com 3 remand de main deck, cara. Então, quando o field é Big Mana, geralmente você usa 2, né? Você usa 2 e tem mais um slot flexível aqui que você consegue... Você tá sem empty também, né? Usar um Peer, tem gente que usa um empty, tem gente que usa o terceiro Grip Shot aqui também. Eu tô usando 2 por enquanto, mas eu até senti uma falta do terceiro. O terceiro remand é porque, mano, o field tem muito Tron, muito Valakut, muito Big Mana. E até contra deck de Stoneforge, assim, deck Control é legal você ter um remand a mais. Então eu tô gostando muito de jogar com esses 3 aqui. Tem gente, a maioria usa 2, mas eu prefiro usar 3. A gente tá colocando ali, conforme a gestão clica na carta, tá aparecendo ali do lado. Eu espero que eu não precise, porque isso poupa um baita de um trabalho que é de colocar as cartas que a gente tá falando. Então vocês já podem, às vezes, dar uma pausada no vídeo e já ir acompanhando ali do lado. Ó, o remand aqui, os bichos, né, todo mundo conhece, as cantrips, os terrenos, não tem nada demais, né, ilha, Steamvents. Aqui os rituais, né, são aquela base de sempre, né, não dá pra você mexer. Vou até puxar os Grip Shot pra baixo aqui. São 4 Desperate, 4 Pyretic e 4 Monomorfose. Que, mano, você nunca vai mexer nisso aqui, né? Essa base de 12 aqui... são os melhores rituais do Modern, né? São os únicos rituais, na verdade, os melhores e únicos rituais úteis do Modern. Você pode fazer no Modern, infelizmente. Então, Grip Shot aqui, né? Nem vou comentar isso aqui, porque isso aqui é o padrão, né? O Grip Shot dá pra você usar 2 a 3. Eu tô usando 2 aqui, mas quem usa 3... geralmente corta um remand ou corta uma cantrip. Se você estiver usando a lista... Geralmente quando você usa 3, você não precisa usar o Pearl Depths, então você corta uma cantrip e coloca o terceiro Grape. Se fosse falar apenas alguma coisa aí do ritual, cara, é do Desperate, né? Que alguma galera, principalmente quem começa a jogar agora, tem um pouco de dificuldade de se unir em Arcana, né, cara? Entender a mecânica, às vezes. Ia passar batido. Muitas vezes ele vai salvar o seu combo. Geralmente quando você comba sem bicho, você depende muito desse unir em Arcana. Que é essa habilidade de você, tipo, pagar 2 mais o custo de unir Arcana, que são mais 2.
Você revela a outra arcana e junta. E fica com uma na mão e casta uma como se fossem duas. Exatamente. Então você vai pagar 4, em teoria você vai fazer os 2 rituais e vai ficar com na mão ainda. Você vai adicionar uma mana a mais que o normal, entendeu? Que é a grande sacada aí também desse combo, né? Pra você... Essa uma mana a mais geralmente é a diferença do combo falhar, né? Ou não. Então, e geralmente quando você comba com 2 a 3, quando você usa 3 Desperate, às vezes no meio do combo, quando você tá combando curto sem o bicho, é bom você segurar um na mão quando você tem, por exemplo, 2 no Grave. Porque você pode fazer, pra você fazer o Splice, ele tem que estar na sua mão. Um pelo menos, né? Pra fazer recapitular com o Splice. Na hora que você volta o Pif e você vai fazer os rituais, você consegue fazer Splice de novo. Então como você é meio curto de mana, porque você tem que pagar 4 só pra fazer o Pif, entendeu? Muita coisa. E geralmente quando você vai combar curto, você vai ter que fazer gifts de novo pra pegar o Grape Shot. Ou seja, mano, importante você sempre lembrar, tipo, quando você tiver 3 Desperate, você segurar um na mão. Tem tipo 2 na mão, 1 no Grave, você só faz um. Faz Splice, faz o Pif e segura ele. Porque você faz Splice 2 vezes de novo e te soma muita mana, tá ligado? Interessante, cara. Uma jogada legal também, quando você, já falando do Pif aqui, né, fazendo um pulo. Quando você tá curto também, curto eu chamo, né, quando você tá sem bicho e você precisa fazer um Grape Shot pra matar. Geralmente você não consegue fazer mais de 10 spells. Então qual que é o legal? É você fazer o Grape Shot da mão, você acha o Grape Shot cavando, você faz o Grape Shot da mão, volta o Pif com o recapitular e faz o Grape Shot de novo. Que é, assim, são 9 manas, né, mas tipo, fazendo os splices você consegue fazer as 9 manas. Exatamente, o Pif é padrão, né, geralmente são dois o Pif nunca mexe, né? Essa combinação aqui de 4 e 2 não mexe nunca, né? E a carta que dá nome, né, ao deck, que é o Gifts Ungiven, né, que geralmente esse deck também é chamado de Storm Gifts, né, o Gift Storm, enfim. É essa carta que é a chave do deck, a carta mais difícil do deck de usar, porque não existia assim, cara, tem uma combinação padrão, né, que você vai pegar os 3 rituais lá e um Pest in Flames às vezes, mas cara, a maioria das vezes você tem que pensar muito pra fazer essa carta, não tem assim um tutorial, de repente, falar, aqui você vai pegar isso, tal hora, cara, cada hora vai ser uma hora, então o Chester pode dar uma ideia aqui pra vocês, mas ela é bem complicada. Eu vou tentar explicar o que, pelo menos, tipo, o padrão, tem uns padrões assim, de você fazer dependendo do que você tem na mão, né? Mas é uma carta bem difícil de usar mesmo. Por exemplo, o Gifts, só voltando um pouco, quando eu joguei no GP São Paulo desse ano, aliás, estou esquecendo que tem 2 GP no ano. Eu usei 3 Gifts e usei 3 Pieces e 2 Gifts main deck. Que era a época que o pessoal usava muito Surgical main deck. E eu fui bem, fiquei acho que 11-4 no GP, fiquei em 50º. Legal, caramba. Foi, então, e o porquê de ser quando você faz essa combinação diferente do padrão, né, que é usar... Porque o Gifts ele é insta-win, né, velho? Tipo, essa combinação de ritual e Pif, com o bicho na mesa e 3 manas sobrando, é GG, não tem o que o cara fazer. Ela é totalmente redundante. Mas quando o cara tem Surgical main deck, o fato de você ter que colocar o Pif no Grave te dá uma brecha do cara simplesmente ignorar sua jogada, dar Surgical no Pif e você nunca mais fazer nada, tá ligado? E isso que é o preocupante. Mas como o field tá normal, isso é no caso de calamidade, né? Mas no field normal, essa aqui é o básico, né? São os 4 e 2. E vou tentar, sei lá, passar mais ou menos os gifts. Bom, tem o gifts padrão, né? Que eu falei, que é o ritual, os 2 rituais, o Manamorfose e o Pif, com 3 mana na pool e o bicho, né? Qualquer um desses 2. Que é o que o cara, qualquer redundância, qualquer combinação que ele te der, você consegue fazer a 4ª mana e fazer o Pif. E voltar tudo, e aí você volta, faz o Gift de novo, pega Grape Shot. Às vezes pega outro Pif, se ele jogou no Grave você pega outro. Se jogou no Grave você pega outro, aí depende. Mas vamos ensinar os difíceis, né? Tem uns Gifts que são meio difíceis. Por exemplo, uma situação de jogo, quando você tá muito atrás no jogo, cara, quando o cara te descartou demais, mano, você tá muito atrás, não adianta nada, tipo, você não tem bicho, você não tem ritual, você não tem nada, só tem 4 terrenos. O que é legal você fazer? Muita pouca gente faz. Você pode fazer gifts para 4 cantrips, 3 cantrips e outro gifts, ó. Você tem Opt, Serum Vision, você tem 3 cantrips diferentes. E o gifts que é uma cantrip, e o gifts que é o que ele vai jogar fora, né? É uma advantage, né? Então o que você faz aqui? Você tenta juntar mais terreno para você tentar... Na verdade você pode pegar 3... Se você não quiser pegar outro gifts, você pode pegar 3 cantrips e um Manamorfose também, que é um draw.
Pra não perder o Gifts do deck. São essas duas variantes. Pra você, por exemplo, mano, você pegou um 8-hack, velho. O 8-hack tá, mano, moendo você, não tem o que você fazer. Você tá com 0 carta na mão, tá na pressão. Preciso voltar no jogo. Você tem 2, 3 turnos. É isso aqui que você vai fazer, sabe? Você pode fazer, dependendo, o 8-hack no caso, dá pra você pegar um pif pra ficar morto no grave. Pra tentar. Mas o ideal mesmo é você fazer as 3 cantrips e uma Manamorfose. Eu geralmente faço essa combinação pra quando, mano, eu tô muito atrás. Isso serve também quando você joga contra a Jund. 3 cantrips e Manamorfose. Contra a Jund é que varia muito do field, né? Mas isso é mais ou menos padrão. 3 cantrips e um... Contra a Jund é legal você pegar Repio. Porque geralmente ele tá colocando pressão com você com Goif. Você consegue, tipo, se ele te der o Repio, você ganha um tempo. Então normalmente ele vai te dar 2 cantrips e você consegue voltar a sua mão. Que é o importante, né? Exatamente. E o Repio, né? Passar só rápido, que é a última carta, né? Que faltou do main deck. Que também geral, é flex, né? Pra lidar com hate, né? Se o cara tiver talha main deck... Humanos geralmente tem tipo Eidolon. Eidolon não, desculpa. Meddling Mage, Meddling né? Mage. Porque nessa versão só tem uma kill condition, né? Só o grip shot. Então se você não tiver um bounce e tomar... Que foi aquele famoso Champs, né? Quando o Collins Mullen lá jogou a primeira vez de humanos... Que no turno 2 ele fez Meddling Mage, Grape Shot e acabou o jogo. Porque não tinha o que ser feito. Porque era uma versão que ainda não ia bounce, né? E a única que o condition era Grape Shot. Então esse bounce aqui faz que você não perca pro Meddling Mage, simplesmente, né? Exatamente. Agora vamos pensar. Quando você precisa, mano, eu preciso, velho, de que o cara me dê um ritual na mão, tá ligado? O cara eu tô curto, não tenho como combar. Eu preciso que o cara me dê um ritual que gere uma mana a mais, tá ligado? Eu preciso chegar, tipo... Vamos supor que você tem o pif na mão, 4 terrenos, e 4 terrenos na mesa, um na mão, e eu preciso chegar no sexto pra fazer o pif de novo. E se você pegar simplesmente, mano, 3 rituais e um Grape Shot, o cara vai te dar Manamorfose e Grape Shot, e você vai ficar simplesmente nos 5 manas e vai falhar. O que você pode fazer? Esses bichos, eles são meio coringa, sabe? Geralmente o cara nunca vai te dar na mão um desses bichos, porque, mano, simplesmente com o cara sem resposta, você sobrepõe rituais e faz muita mana. Então o que ele imagina? Que você tem um ritual na mão, porque você está há muito tempo parado. Então o que você pode fazer? Você pode pegar qualquer um desses 2 bichos e 3 rituais. E qual que é a combinação? O normal é que ele não te dê o bicho. Então ele vai te dar um ritual e uma Manamorfose, ou os 2 rituais normais. Ou um de cada, que é o melhor ainda, aí você soma mais mana. O normal, pela experiência que eu tenho, é o cara te dar um ritual e uma Manamorfose. Mas já vi muita gente que deu os 2 rituais e que aí é melhor ainda. Sim. Então, esse bicho, você usa ele de coringa também. Então, por exemplo, tipo, preciso de um ritual, preciso da 6ª mana. Você pega um bicho de coringa. Tem uma outra legal também, quando você faz o bicho, você tá jogando contra Tron ou Valakut, tá ligado? Você tá na pressão, você tem, tipo... O bicho na mesa na 2, o cara passou pra você, ele vai combar na volta, mas você tem o Gifts e tem o ritual, mas você não tem, mas você consegue ficar só com 2 mana fludada, não com 3. Então o que dá pra você fazer também? Você faz lá a 3ª mana, você faz o ritual, vai pra 3, gasta uma das outras manas, fica com uma fludando e um terreno em pé, ou seja, 2, e faz o Gifts. E aí o que você pega? Você pega ritual, você pega geralmente ritual ou Manamorfose. Ou se você não tiver o pif, você pega o pif, né? 2 rituais, o pif e um remand. É legal também essa combinação. Porque o que acontece? Por exemplo, você tá contra o Tron, mano. Você fez turno 2 Baral. O cara voltou. O cara fez mapa na 1, fez turno 2, vai. Você sabe que ele vai tirar carne na 3. Então você faz logo no seu turno, por quê? Se você faz no passe, ele te dá os rituais normais, como você não pode combar instantâneo, e exila o Baral. Como você fez no turno, ele não pode te dar. Se você faz tipo ritual, você tem que fazer os 2 rituais normais, né? Ritual, pif e remand. E aí o que acontece? Ele tem que te dar o remand, porque senão você volta tudo. Exatamente. Então ele é obrigado a te dar o remand e você fica com o pif na mão. Então na volta, você só precisa comprar mais um terreno, entendeu? Você tem a segurança do remand. Você pode atrasar o carne dele, alguma coisa. Isso, turno. Então o cara, tipo, ele fica obrigado a te dar o counter na mão. E o Baral, geralmente você faz um draw, mais um lootingzinho, né? Que a habilidade dele é a segunda aqui, ó. Quando você anula uma mágica ou uma habilidade, você dá um draw e descarta uma.
Tem o looting do... Tem um lootingzinho que é importante você lembrar também. Na verdade, esse lootingzinho que o meu amigo tiozão não gostava muito de fazer, que ele era meio pino. Essa é legal também, é importante saber. E assim, o combo, cara, você tem que... Cara, você tem que ir treinando, mano. Você tem que dar uma treinada, tem que jogar... O Storm, ele é engraçado, cara. Ele é um combo que você não consegue treinar ele muito sozinho, né? Apesar de você treinar sozinho, cara, ele muda muito em situação de jogo, cara. O conselho é proxy o deck e fica jogando, cara. Até você comprar. Ele é situacional, né? E ele é um deck assim, ele é barato, né? Se você for montar ele custa, sei lá, 800, 900 reais a lista normal. Só que o porém é que ele é meio complexo, né? Ele não é algo totalmente intuitivo, né? Ele é muito variável, né, cara? Que nem quando eu tinha o KCI eu ficava treinando sozinho, porque o combo era aquilo, cara. Tinha várias coisas, mas o do Storm, a própria Gifts, cara, como que você vai treinar sozinho e simular isso? Você vai embaralhar e jogar? Cada situação vai ser de uma maneira, então é um deck que é bem complicado. Tem umas plays também que eu joguei muito pouco de Storm, inclusive. O Chester até me mostrava algumas plays, por exemplo, de você, às vezes, você começa o turno e faz um ritual. E aí depois você faz o bicho. Porque, geralmente, você faria o ritual, você faz o bicho e começa a fazer o ritual por cima. Mas aí a hora que você toma removal, cara, e aí ele é a mesma coisa, né? No fim das contas, o bicho não te acelera nada fazer ele em algumas situações. Essa play, assim, eu tinha até esquecido dessa play, foi bom você comentar. Vamos supor que você tem, mano, você tá com 3, 4 rituais na mão, um Pest in Flames, só que você só tem 3 terrenos e o bicho. Mano, você não tem o quarto terreno, porque quando você faz o bicho com 2 manas, a hora que você vai fazer o primeiro ritual, se o cara pica o bicho, mano, você não consegue fazer mais nada, tá ligado? Você meio que morre. Você fica curto, mano, e por causa, tipo, de você não ter uma mana a mais, você simplesmente fez um 3, tipo, 1 para 1 ridículo ruim. Sim. O que você pode fazer? Vamos supor que você tenha 3 a 4 rituais na mão. Você faz o primeiro, com 2 manas faz um ritual, você vai para 3. Com mais uma azul que sobrou, você faz o bicho, sobrando 2. Porque quando sobra 2, ele é obrigado a responder no primeiro ritual que você for fazer. Se ele não responder, é pior pra ele, tá ligado? Que ele perde, aí você consegue fazer um sorcery no meio. Então você faz o primeiro ritual, o cara vai picar, mas você tem uma mana na pool. Então os outros 2 rituais que ficaram pra trás, você consegue fazer eles ainda. Essa é a play interessante, cara. Porque aí o que acontece? Na hora que o cara te corta, você tá com 3 na pool do ritual estacado. Na hora que ele vai te cortar com um bolt, por exemplo, você faz tipo mais 3 e mais uma, tá ligado? Então você vai pra 7. Ou seja, se você tivesse esses mesmos rituais na outra situação, você ia fazer tipo 4 manas, tá ligado? Ele ia te cortar no primeiro ritual, ia ficar 3 sobrando. Você ia fazer o ritual custando 2 normal, ia ser péssimo, ia ser 2 para 1, né? Porque a conta clássica do Storm é que geralmente você paga 2, gera 3. Aí os rituais vão aumentando de 1 em 1, né? E com o bicho aumenta de 2 em 2. A teoria é que os bichos eles fazem os rituais virarem Dark Hit ou vermelho, né? Praticamente. Você vai aumentar de 2 em 2. Sempre que você jogar o ritual, aumenta mais 2. E quando você tá sem o bicho, aumenta mais uma. E você tem que treinar bastante e lembrar disso, cara. Porque às vezes você tá com uma conta na cabeça, que nem essa situação que o Chestão falou, cara, direto. Eu começava como com o bicho, aí o cara tirava o meu bicho, e aí você não tem mana pra continuar nada, você não recapitula e fica uma porcaria. E aí se você tivesse começado com o ritual, era outro jogo. Você consegue, às vezes, até combar, mesmo sem o bicho. Então é importante prestar atenção nisso. O interessante também tem match assim, o Storm ele tem umas vitórias fáceis, né? Que geralmente tem match que você joga o bicho na 2 e o cara não responde, você simplesmente ganha. Que é o cara, o deck é de idiota. Tem a parte de ser meio idiota, né? Porque ele é um combo como todo outro. Porém, entretanto, todavia, muito match você não vai poder fazer esse bicho na 2. Porque simplesmente, mano, contra, sei lá, o Burn ele vai morrer, contra o Jund ele vai morrer. É engraçado que contra o W é legal também que a removal dele te rampa, né? Então, contra o W, na verdade o W contra o antigo era muito melhor, né? Agora com o Spell Snare, mesmo assim eu recomendo que você faça contra o W, não o WR, o W mesmo. Quando você pega o W, quando você faz o bicho na 2 e toma o PF, que é a única removal que o W tem, fora os limpa-mesa, você simplesmente adiantou um terreno, mano, e adiantar um terreno no control match é muito bom pra você, porque o jogo vai ser longo e não tem como você, tipo, encurtar isso, mano. O jogo, mano, inevitavelmente o jogo contra o W vai durar 8 ou 9 turnos, tá ligado? Não vai ser um jogo, tipo, normal de Storm que você joga 4 a 5 turnos e tenta ganhar, tá ligado? E é um deck bem
cansativo, né, cara? E passar um pouco rapidamente pro side também, né? Acho que a gente até... Tá falando muito, será? Não, mas vamos ter... Bom, quanto mais informação, melhor, cara. Bom, deixa eu juntar os bounces aqui. Só pra passar pelo side, depois a gente faz uma... Ó, vamos por partes, então. Deixa eu tentar juntar aqui. É. Eu vou comentar primeiro os dois bounces. A gente tem... Esse é o side que você usaria hoje, atualmente. Esse é o side que eu joguei o MCQ no fim de semana. Eu fiquei 6-2 e eu... Na verdade, a única diferença... Vou até mudar aqui, ó. Até adicionar a carta aqui. O side que eu joguei foi esse aqui, ó. Vou até tirar aqui. Ah, você não usou Ascension, você usou... Ops. Você usou Pieces. Eu usei quarto piece. Esse é o side que eu joguei o fim de semana. Fui 6-2, fui bem. Até mandar um abraço pro Tungão, que com o seu W chatíssimo. Chato. Ficou 7-1 aí, dar um parabéns pra ele, jogou muito. Aí acabou perdendo no top 8, mas a gente veio, mano, a gente fez bate-volta, ele tava cansado. Foi um puta resultado. Eu acabei ficando em 14º, que foi legal também, tinha mais de 200 players. Muito bom, mano. E, mano, e até inclusive peguei o sanduíche da Liga, mandar um abraço aí pra galera da Liga Magic. E acabou que eu consegui ganhar o match contra Valakut. Uma das vantagens de jogar de Storm é que Tron e Valakut geralmente são matches legais de você jogar. Que a maioria da galera tem medo, você consegue jogar tranquilo. Porém, o Burn é um match chato igual todo outro. Mais chato que o normal, inclusive. Burn é terrível, cara. Bom, rebuild, né? Padrão, né? Por que rebuild atualmente? O rebuild... Por que rebuild não, sei lá, Wipe Away? Ou por que rebuild não Hercus Rical, que é uma mana a menos? Fala que é pelo Cycle. Então, o rebuild, ele tá aqui porque você precisa lidar com o Cálice, né? O Cálice para 2 do Eldratron, ele praticamente ganha o jogo. E se você olhar bem as outras respostas, que são os Abrade e o Nox e o Echo Intrufe, eles são custo 2. Ou seja, eles não resolvem o Cálice para 2. Sim. A única resposta que você mantém é esse Repeal, que você consegue bounçar o Cálice pagando uma mana. Porém, só uma resposta não te resolve nada, tá ligado? Precisa de pelo menos... Então, o que dá pra você fazer aqui? Você usa o Rebuild no lugar do Wipe Away, porque o Wipe Away geralmente ele tava pra lidar com a mesma resposta, que é o Cálice. E você consegue... E ele tem Cycle, né? Ele é mais interessante. Fora que também ele volta todos os artefatos. Ele volta todo. E, por exemplo, o Urza, aquele Urza que os caras chamam, que é um match 50-50, se você tem um rebuild na mão, ele é 80-20, tá ligado? Se você tem um rebuild na mão, mano, o cara pode fazer Urza. Na hora que ele faz Urza, triga habilidade, você responde, bounça tudo. E, mano, acabou, tá ligado? Tipo, no passe você bounça tudo. O cara vai, tipo, você deu um time walk no cara, o cara vai ter que fazer tudo de novo. É muito... Ainda mais, menos... E quando ele não tem Urza é pior ainda. Você dá praticamente 2 time walk no cara, que ele vai ter que refazer e jogar depois o outro turno normal. Nossa, é pesado mesmo. É uma carta pro field atual aí, então é muito bom. Já vi alguns stars usando, o Chess também tá usando, então... Recomendado aí. Recomendado o Rebuild. O Echo Intrufe é o bounce padrão. Quando você pega... Geralmente o pior hate que o Storm toma é a Dumping Sphere, né? Normalmente, ou o Eidolon da Retórica. Que são cartas-chave. São os dois piores hates, né, que você toma. Então o Echo Intrufe tá aí pra você lidar com eles. Porque o Rebuild não lida. E junto com o Repeal aqui do main deck, você soma duas respostas. E contra a Dumping Sphere você tem os Abrades também. O Eidolon da Retórica não é tão comum, então a gente não tem nada assustador pra lidar com ele. Não temos mais um Echo Intrufe, por exemplo. E esse é até um motivo de não ter um Wipe Away e ser o Rebuild, porque não é tão comum as pessoas usarem o Eidolon da Retórica. Exatamente. O Pieces, cara, se eu fosse falar de sideboard pra vocês, eu falar, o sideboard começa subindo 4 Pieces e tirando de 2 a 3 Gifts and Given, né? Praticamente, né? O segredo aqui do Pieces... O Pieces eu não sabia usar muito bem no começo, eu não gostava muito. Mas eu assisti o Caleb Scherrer jogando, né? Que inclusive fica de lição pra quem quer aprender Storm. Vá procurar com o mestre, né? A gente aqui tenta ensinar um pouco, mas o mestre é ele, né? Então, o que ele faz aqui? O Pieces, ele é pra esse match que ele chama Clank, né? Acho que eles dão o nome. Que é um match que muito atrito, o cara te descarta muito, você precisa voltar no jogo. O cara tem um hate grave que, mano... O Gifts, assim, qual que é a moral do Gifts? Ele é muito bom, ele é muito melhor que o Pieces. Porém, entretanto, e todavia, o Gifts com hate grave ele é péssimo.
Exatamente. Porque você não escolhe... Mano, qualquer combinação que você coloca, o cara vai, tipo, simplesmente jogar as 2 melhores cartas pro Grave e você vai pegar 2 cartas ok, tá ligado? E é engraçado também que o Gifts, ele dá, assim, muita gente às vezes não percebe muito, mas ele dá alvo no cara, mano. Às vezes você pega um Boggle, alguma coisa, o cara tá de leyline, você nem sacou esse detalhe, cara. A você moral, não consegue. O Boggles, por exemplo, você tem que trocar... É muito raro quando você tira os 4 Gifts. Sim. Boggles é um desses matches, que você simplesmente tira os 4 Gifts, por quê? Você tem 2 bounces, mano. E esse bounce aqui, pra bounçar leyline, você tem que... É um parto. Imagina mesmo. Esse bounce não é feito pra bounçar leyline. Isso é terrível, cara. Ou seja, esses 4 Gifts aqui são obrigados a virar 4 pieces, porque... Simplesmente você tem que se conformar que a leyline tá na mesa, você vai ter que achar o bounce lá no fim do combo pra conseguir voltar, pra conseguir bouncear a leyline na hora que você for matar ele, entendeu? Exato. Essa é a moral da história, por isso você tem 4 pieces. Esse aqui é de 3/4, né? Eu tava usando antes 3 porque eu tava querendo usar um encantamento a mais. Exato. Junto com a Zarya of Flame eu tava usando um Pyromancer Ascension, tava testando na verdade, né? A lista que eu joguei ontem. E o Pieces, qual que é outra moral da história também? Geralmente quando você vai lidar com Rest in Peace, o bounce não é a sua resposta, assim, porque o Rest in Peace ele vai exilando contínuo, né? Quando você lida, por exemplo, o jeito que o Storm lida com Nihil e né, Rest in Peace e Relíquia, não é simplesmente, mano, vou ficar enrolando até achar um bounce e quebrar. O Pieces você consegue jogar por cima, tá ligado? Você consegue, mano, juntar coisa na sua mão. E se você acha rápido um Pest in Flames, você consegue colocar um Pest in Flames na pilha. O cara é obrigado a estourar uma Nihil ou uma relíquia. Você consegue, na hora que ele estoura, você consegue, depois que resolve, você consegue colocar todos os rituais que estão na sua mão em resposta na pilha. E eles vão cair todos antes do pif. Então, por exemplo, o cara tá com uma relíquia. Eu tô muito bem, tipo, eu tenho um Goblin, tenho muita mana. Aí eu acho um pif logo no primeiro, assim, mano. Eu tenho um pif, achei. Aí você faz um ritual e joga o pif na pilha. Se o cara não responde, bom pra você faz os rituais que estão no grave. Se o cara responde, tanto faz, você coloca os rituais na pilha e faz de novo, ou seja, você tenta jogar por cima. Isso, com gifts você não consegue jogar por cima. Pra você jogar por cima você teria que ter 2 gifts e perder um Pest in Flames para relíquia. Ou seja, muito difícil, exige muita mana. E o Pieces, por ser um efeito contínuo, que você faz um, geralmente você acha outro. Ele é uma sequência, assim, né? Isso é interessante, cara. E o pós-side do Storm, assim, é complicado, cara. Porque é um deck que ele sofre. Ele sofre, assim. Se você souber jogar bem com ele, você consegue enxergar os contornos. Mas você tá começando, você vai sofrer demais, cara. Por exemplo, o cara abre de mana relíquia, cara. Se você tá meio inseguro, não sabe como fazer esse tipo de play, assim, jogar, forçar o cara a estourar, de repente. Porque é o que vocês estão falando, cara. Você não, vou esperar ter o bounce pra eu começar a combar, cara. Geralmente você tá morto, né? Até se ter vindo o bounce você começar o combo, o cara já colocou pressão, às vezes o cara tem descarte, então tem que jogar com essas monte de coisa ao mesmo tempo aí. E o que pode mais falar do Pieces, né? Que o Pieces aqui, ele é a carta-chave, né? Pra jogar contra a Hitgrave, ele é a arma que você tem. Ou seja, por exemplo, vamos supor que fiz um bicho na 2, na 3 eu quero fazer um Pieces pra tentar combar. E vale lembrar que o Pieces orna muito bem com o Empty, né? Porque geralmente o match que tem Hitgrave, assim, ele não tem... Muito difícil alguma coisa que, tipo, fora Jund, que tem Plague Engineer, é muito difícil alguma coisa que lida com todos os seus Goblins, tá ligado? Sim. Então essa é uma outra arma ótima, que ela orna muito bem com Pieces, assim. Geralmente, mano, 80% das vezes você sobe Pieces, você vai subir esses Empty, tá ligado? Exatamente. Cara, a Area of Flame, mano, o que é... Contra o que você sobe a Area of Flame, cara? Cara, a Area of Flame, assim, ele é um encantamento muito bom. Sim. Ele é uma novidade, né? É uma carta de Horizons, que é a única adição que eu acho que de Horizons que tem no deck. Então, tipo, Area of Flame você sobe geralmente, mesmo contra deck que tem, tipo, Teferinho, Comando Críptico, que é o W, o match, pelo cara ter muito Spell Snare, o match tá meio complicado, né? Não complexo. Então é bom você subir os Area of Flame, porque é mais uma carta que o cara precisa lidar, tá ligado? Você tem que continuar em constante pressão. Sim. Você precisa sempre ser uma ameaça pra um control player, tá ligado? Você não pode nunca deixar ele na zona de conforto. Você tem que sempre forçar um Gifts no passe pra ele anular, pra na volta você fazer alguma coisa. Então você tem que estar sempre sob pressão. E o Area of Flame ajuda muito nisso, né? É interessante. Magic ele é muito bom. Jund, mano. Jund tem lista de Jund jogando com pouco troféu.
jogando com uma Elstrom ou nenhum. A lista, acho que, se não me engano, a última do Jabberwock não tinha nem troféu, tinha uma Elstrom, acho. Ou seja, isso aqui é uma arma muito forte. Mesmo que o cara quebre e ganhe 10 de vida, tipo, não importa, tá ligado? Tipo, o cara tinha um recurso, você tentou, e você consegue tentar o Empty, tentar o Grape Shot, aqui com o Pest in Flames, ele é mais uma. Cara, contra Death Shadow, isso daí pode dar um... Pode então, chegar a funcionar. E essa é a parte boa, né? Contra Grixis Death Shadow, o match era ruim, agora tá razoável, velho. Porque essa carta, ela simplesmente ganha o jogo, velho. Ela cai lá, entope a vida dele, mata os DS, cara, alivia a eu pressão. joguei outro dia, eu tava, 1x0 pro Death Shadow, acabei tirando o G2 e ele acabou zicando. O G3 que nós fomos jogar, que tava os dois bem, eu mantive as 12 cantrips, né? Porque deixei o deck mais redundante possível pra achar essas duas Area of Flame. E subir bounce pra lidar com o Grumag, mas assim, o cara tem 3 Grumag, acho. Subiu os Empty também, subiu os Pieces. E, a Area of Flame, ela simplesmente, ela entra matando os Death Shadow e ela não sai. E até ele voltar, né? Até ele conseguir castar novamente o Death Shadow. Ela assim, quando o cara depende do Death Shadow, isso aqui simplesmente ganha, velho. Essa carta foi a adição que fez, por exemplo, o match contra Death Shadow ser um match ok. Legal, cara. Isso é inclusive eu tô mais ganhando que perdendo agora a partir dessa carta aqui. Ela é uma adição muito legal. E cara, contra o Urza, o Urza, né, que os caras chamam, isso aqui é uma puta adição também, porque o cara geralmente vem de Dumping Sphere, vem de Nihil, o cara te loca de todos os jeitos possíveis. Então o que você faz? Você simplesmente faz Area of Flames e joga suas mágicas, tá ligado? Dá remand no Urza, porque ele não tem counter nenhum, você começa a enrolar o jogo. E uma hora, uma cantrip sua dá 5 de dano, tá ligado? Legal, cara, isso é interessante mesmo. Bom, aqui já comentamos. Deixa eu só fazer um comentário. Quando você vai combar com o Pieces, eu deixei passar. Você tem, por exemplo, o Ritual e um Pieces. E 3 manas. Que tipo, você fez o bicho na 2 e destapou na 3. O legal é que você faça o Ritual antes de fazer o Pieces. Não depois, por exemplo. A maioria das pessoas imagina, vou pagar 2 manas, vou fazer o Pieces e ainda tem uma aberta pra fazer o Ritual. É legal você fazer o Ritual antes, por quê? Primeiro porque perder o Ritual não é tipo uma grande perda no pós-side. É totalmente ok se o combo falhar, você perder um Ritual. Segundo, é muito normal que você ache outro Pieces ou outra cantrip. E se você fica com uma mana aberta só e não ter feito o Ritual, você não consegue fazer essa cantrip de novo. A não ser que você ache uma Manamorfose. Sim. Ou seja, por exemplo, muito normal num Pieces você achar um Ritual e outro Pieces. Se você não fez o Ritual antes e ficou 2 sobrando, você não vai continuar, tá ligado? Você vai passar o turno e dar mais uma chance pro cara matar seu bicho, tá ligado? Ou fazer um outro hate pior. Exatamente. Então, é interessante saber disso também. Era só isso que eu queria comentar aqui. Cara, basicamente você precisa tirar o Eidolon da mesa, né? Essas respostas aqui, é o padrão, né? Assim que o removal é Bolt, assim, Bolt não tem muito segredo, né? O matchup contra Burn é horrível. Você precisa lidar com o Eidolon de algum jeito. Você tem 5 removals, que são os 3 Bolt e 2 Abrade. E você precisa muito delas. O Abrade de quebra, ele pega aí uma relíquia de progênitos, pega o Abrade, Nihil, força o cara a estourar. O Abrade é um flex muito bom, né? E você precisa ter ele no side. Pega os bichos também. E o Bolt é normal, né? Contra humanos, você precisa muito do Bolt. Cara, eu tava subindo, inclusive eu comecei a testar Bolt contra aquele Urza também, que usa o Goblin Engenheiro. Ele é meio útil, mas eu não gostei muito, mas dá pra você subir também. Sim. O que mais que tem de Bolt? Deck rápido, aqueles Mono-Red Prowlers. Qualquer deck rápido você vai subir Bolt. Também, eu nem comentei no Pieces, mas o Bolt é bom contra os Affinity, tem gente que usa contra Harned Scales, porque no post-side o Harned Scales vai subir muito Dumping Sphere, Graph Diggers, e mesmo assim o match vai continuar sendo bom pra você, porque você vai cortar uma parte dos seus rituais, vai cortar os gifts. Harned Scales é um match legal de você deixar um gift só, tá ligado? Ou nenhum, e subir, você usar 4 pieces e subir. Porque o Pieces, ele te acha o hate grave, o hate de artefato muito mais fácil que um Gifts. Porque o Gifts o cara vai simplesmente jogar 2 hate fora e você vai pegar um só, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, a não ser que você suba você use os 4, tá ligado? Aí beleza, você pega 2. Mas é bem melhor você usar o Pieces. E o Bolt, pra lidar com... O Bolt não tem segredo, né? Pra lidar com coisa rápida. E o Abrade é isso, velho. Você precisa, artefato... Geralmente os artefatos, eles são hates fodidos contra cemitério. Ou coisas do tipo. Então você precisa ter
uma maneira flex de você lidar com bicho e com artefato. Eu acho que assim, não é difícil sair de A tudo, mas dá pra ter uma vaga noção, assim. Agora uma coisa interessante que até, cara, uma mirror de Storm, cara, isso é uma coisa que pouca gente fala, né, cara, mas o que você sai daí numa mirror, cara? Você sobe bolt pra tirar bicho? Qual que é a ideia de jogar cara, uma mirror de Storm, eu também já pensei muito nessa mirror. A gente tem inclusive um vídeo que eu joguei um mirror com o menino de Ribeirão, né? Sertãozinho, aliás, com o Jeff. Exatamente. Eu acho que eu acabei ganhando, mas o mirror, na época, eu subi 3 bolts e 2 abrades. A ideia é atrasar o bicho dele. Porque na verdade o mirror de Storm, ele não tem, tipo... Tudo bem, você conhecer o deck ajuda, mas ele não tem nada muito, tipo, complexo. Você precisa, mano, é quem vai mais rápido, tá ligado? Tipo, você pode ser... Você vai manter os gifts, né? Você vai forçar o gifts no passo toda hora. E o que ganha o mirror, mano? Fazer um bicho na 2 e ficar vivo. Exatamente. O Caleb Sherry, por exemplo, ele sobe só 3 bolts. Ele não sobe os 2 abrades. Porém, eu comecei a subir só 3 bolts e nunca consegui achar os 3 bolts pra matar o bicho na hora. Então, e quando você mata com... Por exemplo, você tem o Grape Shot também que você vai manter. Quando você mata com o Grape Shot um Baral, você gastou 3 mágicas à toa, tá ligado? Você perdeu, tipo, metade da sua mão pra matar um Baral. Ou seja, eu gosto sempre de subir os três bolts e os 2 abrades. Interessante. Embora, por exemplo, eu joguei um Mirror terça-feira agora que eu também ganhei. E o cara subiu só os 3 bolts. Que ele falou, eu acho que 3 bolts é suficiente. É da experiência. Eu não acho que 3 bolts seja suficiente, porque, mano, o cara tem 7 bichos e você vai ter 5 removals, sendo que 2 são ruins. Dá. Tá ligado? É aquilo lá, né, cara? A experiência, você jogar com o deck, às vezes vai muito de pessoa pra pessoa, né, cara? Então, tipo, você se sente melhor assim e funciona pra você, é o que você tem que fazer, cara. Eu subiria 5 também, tranquilo, porque, cara, é importante demais você conseguir remover um bicho dele. Que você obrigar ele a fazer um combo curto, às vezes é o que faz você ganhar o jogo, né? O cara dá uma erradinha, se o cara dá uma errada de leve no Gifts, cara, você conseguir entender que dando tais cartas ele não consegue continuar o combo, também ganha o jogo. Às vezes você pega um cara que calculou meio errado ali o Gifts, cara, então é muita coisa na Mirror rolando, né? Mas é bem interessante, né? É um match assim, ele é meio... Ele tem um fator muito... O sorte dele de você estar com uma mão melhor é grande, mas o saber jogar é legal também, é importante. Eu quero um dia aparecer ali Hugo Freitas 1 contra CWS ali no mall. Sim, aí você cara, já dá um Ctrl R na tela, aí você dá um jeito de gravar essa match, pelo amor de Deus. esse match vai ser legal. Você já grava e... ganhar do Caleb Sherry. Nossa senhora, cara. É incrível. O Caleb Sherry, ele joga meio que se foda, cara. Eu percebi assim que ele começa a combar, às vezes ele erra um pedaço do combo, já dá S-Concede. O S-Concede dele, assim, ele vai pro combo, errou, concede. Tipo, tem umas matches que é muito assim, cara. E tem umas matches que ele tenta, é engraçado, cara. Como eu não conheço o deck, o cara, tipo, ele tem a noção exata. Não, aqui ainda dá pra fazer alguma coisa. Às vezes ele erra, você fala, pô, mas tá tão no começo, nem tem muita pressão e ele já concede, cara. Então... É a experiência do cara, né, mano? Quando você comba, você gasta muita coisa, né? Quando você arrisca, tipo, você perde muito recurso à toa. Mas eu acho que, gente, é isso, né? No geral. Aí, cara. Eu acho que basicamente isso. E pra até dar uma... deve ter ficado bem longo esse vídeo. Mas cara, é uma coisa mais detalhada, assim, inclusive pra vocês conhecerem, né? E ficar um guia, mais ou menos, um guia meio que definitivo, entre aspas, do Storm, né? Ou pelo menos pra você assistir aqui, tirar algumas dúvidas. Cara, aproveitando, né, pode deixar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o deck aí no comentário, alguma coisa. O Chester, a gente responde, cara. A gente sempre responde tudo. Eu tô observando aí. Às vezes, obviamente o Chester vai responder pra vocês tudo, porque eu não tenho, assim, capacidade pra responder de Storm como ele. Então, cara, inclusive de repente a gente até coloca um jogo bônus aí depois desse deck tech pra dar uma ilustrada numa partida. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. E tem alguma coisa a acrescentar aí? É isso, rapaziada. Acho que o que dá pra acrescentar um dia é fazer os guias do side, né? Exatamente. Um dia, se vocês gostarem desse, a gente consegue fazer. E quem tiver, tipo... tenho dúvida contra esse match, jogo de Storm, não sei se adiar contra tal match. Manda aí embaixo que eu tento dar uma luz também, eu dou uma opinião. Exatamente, demorou? Esse sideboard guide aí, se interessar pra vocês, a gente faz. Aí eu dou uma editada um pouco melhor, coloco as cartas que saem, as cartas que entram, fazer uma coisa diferente, não só a tela assim do computador. E é isso aí. Espero que tenham gostado e valeu. É nóis.